Meus irmãos, graça e paz mais uma vez. É uma alegria estar aqui com vocês nesse momento de culto, de celebração. Presumo que esse seja um dos momentos mais belos que nós, como povo de Deus, temos de poder participar da mesa do Senhor. Essa é a glória da nova aliança, da qual nós participamos, e a alegria da lembrança do que Cristo fez por nós e de todo o peso do pecado e da ira de Deus, que nós fomos livres no Senhor. Então, é um grande privilégio participá-los com vocês nesse momento e poder servi-lo agora com a pregação da palavra de Deus. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês na carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos nos concentrar nos versículos 14 a 29. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 14 a 29. É um texto um pouco longo, então eu irei lê-lo na medida em que eu farei a exposição dessa passagem, tá bom? Hebreus 12, 14 a 29, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, se você está acompanhando aí com o smartphone ou com qualquer outro dispositivo, coloque em modo avião para você não perder, deixe as notícias lá de fora, você verá em breve, se o Senhor não voltar. Já pensou que coisa, cena gloriosa, ele voltar agora, nesse momento, para buscar o seu povo, né? Mas se ele não voltar, então você verá suas notificações em breve. Vamos ter mais uma palavra de oração. Então depois começaremos a exposição Hebreus, capítulo 12, versos 14 a 29. Senhor, nós cantamos, entregamos nossa alma em louvor e adoração pelos feitos redentivos de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nossas vidas. Também lembramos desse momento tão glorioso ao se ajuntar à refeição com os nossos irmãos, tendo o nosso Senhor como aquele que está partindo o pão e nos dando do seu cálice para que juntos celebremos, ó Deus, a vitória sobre a morte e a nossa justificação em ter acesso novamente ao Senhor. Pai, eu oro agora para que Tua palavra, viva e eficaz, ela confronte o nosso coração, edifique as nossas vidas, molde a nossa alma à semelhança de Cristo, que nós possamos se submeter à autoridade dela e ver Cristo Jesus, ó Deus, à luz de Hebreus 12, versos 14 a 29. Para a glória do teu nome nós oramos. Amém. Usain Bolt é certamente um dos homens mais rápidos da história. Ninguém consegue vencê-lo em 100 metros, na modalidade que ele pratica, esporte como velocista. É uma potência absoluta, ele mantém um recorde histórico de ser humano mais rápido do mundo que pisou na Terra até o presente momento. Isso ele conseguiu em 2009, na corrida de Berlim, quando ele cumpriu 100 metros em apenas 9 segundos e 50 milésimos. Um recorde inquebrável. Os entendidos no esporte de velocidade dizem que ele é a definição de explosão monergista. Eu não faço a menor ideia o que significa isso, mas eu presumo que o seu próprio corpo deve gerar tanta energia e uma explosão tão intensa em tiros curtos que ele consegue alcançar uma velocidade que nós certamente não conseguiremos. Mas há um problema. Seus músculos são todos delineados para que ele consiga ter explosão, mas pouca perseverança. Os especialistas dizem que se ele corresse uma mini maratona com um senhor de 60 anos em boas condições, ele certamente seria vencido por esse senhor. Sua musculatura ela tem explosão, mas não tem resiliência. Eliud Kipchoge é considerado o maratonista mais resistente da história. Ele tem fibras de contração lenta nos seus músculos. Ele foi projetado para resistir. Venceu 15 das primeiras 17 maratonas que correu. Foi o primeiro maratonista a vencer 42 quilômetros abaixo de 2 horas em ritmo contínuo.
Ele imprimiu um ritmo no início e foi até o final da maratona no mesmo padrão, sem parar. Os especialistas dizem que ele conseguiu um feito histórico: correr 42 quilômetros linearmente, com uma velocidade semelhante. É como se você tivesse colocado o computador de bordo ali do carro e deixado numa bela de uma reta a 80 km e o carro vai todo o percurso nesse ritmo, né? Ele não tem explosão, mas ele tem resiliência. Ele não fica esgotado como o Usain Bolt após os 100 metros. Ele consegue manter um ritmo constante na sua jornada. Como é feita a vida cristã? De 100 metros em 9 segundos ou em 42 km em ritmo constante? Como a nossa vida cristã deveria ser feita? Nós deveríamos ter explosões e deveríamos sair desesperadamente fazendo coisas alucinadas, né? Ou nós deveríamos ter um ritmo imprimido, constante na nossa jornada cristã? Essa é a pergunta do nosso texto, que o nosso texto vai buscar responder para nós. Hebreus 12 é um chamado, sobretudo, à perseverança, à vida cristã na pessoa bendita de Cristo Jesus. O que está acontecendo em Hebreus é algo muito interessante. Nossos irmãos, eles estavam sofrendo muitas pressões sociais, econômicas e até mesmo prisões estavam ocorrendo aqui. O capítulo 10, verso 34, o escritor lembra dessa verdade ao dizer, ao encorajar os irmãos para que eles pudessem se compadecerem dos encarcerados e ter alegria na expoliação dos seus bens, ou seja, naquilo que sobrava, nos despojos dos seus bens, por causa do encarceramento. Capítulo 13, o autor volta a essa questão, no verso de número 3, e ele diz, olha, lembre-se dos vossos irmãos que estão presos, como se vocês estivessem sofrendo com eles os maus tratos que eles estão sofrendo. Então, o contexto aqui de Hebreus é um contexto de muita pressão, muita perseguição. E o que está acontecendo é que essas pressões estão realmente imprimindo um ritmo na vida cristã, se realmente vale a pena viver a vida cristã, se nós devemos continuar na vida cristã. Então, todo o argumento que o autor aos Hebreus está promovendo até agora, no início do capítulo 12, ele se fundamenta na superioridade da nova aliança, o que acabamos de celebrar. Então, capítulo 1 e 2 de Hebreus, o autor vai lembrar que Cristo é superior como Filho de Deus aos anjos e às coisas criadas. Capítulo 5 a 10, o autor vai lembrar sobre a importância do seu sacerdócio, muito superior às coisas antigas e a tudo que o Antigo Testamento projetou. O capítulo 10, a parte final do capítulo 10, a sua obra consumada, estabelecendo a nova aliança, é o fundamento, então, da perseverança para aqueles que estão debaixo de pressão, para aqueles que estão tendo uma corrida rápida demais, mas estão se cansando e se esgotando quando a intensidade das pressões chegam perto. E o capítulo 11 é, talvez, uma das maiores ilustrações de fé que nós precisamos ter. Então, o autor está usando tudo isso para chegar no capítulo 12 e fazer uma bela de uma exortação, um encorajamento sobre a perseverança, como nós devemos perseverar. O início do nosso capítulo, ele é profundamente oportuno para que nós possamos seguir o fio do que o autor vai trabalhar aqui no capítulo 12. Veja os versos 1 a 3, capítulo 12, o início do nosso texto, o contexto imediato que nós temos da nossa passagem. Portanto, meus irmãos, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apodera a nós, que se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que, razão, propósito, finalidade de tudo isso, vocês não se cansem e nem
se desanimem. Então, todo o contexto que nós estamos tratando está fundamentado na superioridade do Filho, a nova aliança em que ele inaugura com o seu sangue, o seu sacrifício, mas, sobretudo, com a questão da perseverança na vida cristã. Aqui nós temos uma complicação, porque muitos de nós queremos ser como o Usain Bolt, nós queremos ser rápidos, nós queremos imprimir velocidade na nossa vida cristã, queremos mudar coisas rápido demais, mas não percebemos que isso pode ser uma armadilha, nós não temos essa fibra de músculo, a nossa musculatura ela não é de contração rápida, que nos dá explosão, mas não nos dá a resiliência que precisamos. E começamos a olhar para as dificuldades da vida, começamos a olhar para os problemas, como o mundo está caminhando, as inconstâncias dos nossos governantes, enfim, todas essas questões, nos desanimamos e ficamos esgotados e já não queremos mais saber da caminhada com Deus. O escritor aos Hebreus, então, ele começa a fazer todo um argumento final. Aqui o capítulo 12 contém o seu ápice argumentativo, da grande advertência que ele dará ao povo de Deus, pautando em 3 argumentos. Versos 14 a 17, continue correndo perseverantemente em santidade. A nossa corrida ela não é uma corrida simplesmente para corrermos. Ela é uma corrida que visa perseverança em santidade. Depois o autor vai nos mostrar, versos 18 a 24, que nós podemos contemplar a glória da nossa chegada. Ainda que estamos correndo nesse momento, nós podemos olhar para a glória da nossa chegada. Essa glória ela é real. Por mais que nós ainda não chegamos lá, de fato, com os nossos olhos contemplando essa realidade, de direito ela já é garantida no fundamento da nova aliança em Cristo Jesus. E depois, versos 25 a 29, o autor ele dará uma exortação final: vivam em adoração, ou seja, cultuem o Deus vivo. 12, 14 a 17, corram perseverantemente em santidade. 18 a 24, contemple a glória da chegada. 25 a 29, vivam em adoração, cultuem ao Deus vivo. O que devemos fazer? Correr em perseverança e em santidade. Como nós devemos fazer isso? Contemplando a glória da nossa chegada. E por quê? Porque a nossa vida é um culto público de adoração ao Deus que nos salvou. Então vamos ver os versos 14 a 17, o primeiro argumento do autor para nos alertar contra a apostasia, o esgotamento e a necessidade de continuar correndo em perseverança, em santidade até o fim. Diz assim a palavra do nosso Deus, 14 a 17. Procurem viver a paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O imperativo aqui da nossa carta, do nosso texto, abrindo a exortação que o autor está fazendo à carta de Hebreus, é sobre a necessidade de viver a paz com todos os irmãos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ideia aqui é justamente estabelecer uma ética horizontal e vertical da nossa caminhada cristã. Então nós nos aproximamos de Deus em santidade, e essa santidade ela é demonstrada nos nossos relacionamentos pessoais, em paz uns com os outros. O verbo aqui utilizado pelo autor, procure, na tradução mais literal, persiga isso, é como alguém que corre com intensidade atrás
daquilo que se está procurando. Não como o Usain Bolt, que vai ter uma explosão, mas logo começa a abandonar a corrida porque ele se esgota, mas como alguém linearmente que está caminhando, correndo, que está se esforçando para que consiga persistir nessa grande maratona da vida cristã, a semelhança de Eliúde. Então, a ideia aqui que o autor está buscando apresentar para o povo de Deus é que a nossa corrida, ela não é uma corrida passiva. Ela não é uma corrida simplesmente esportiva. Ela é uma corrida imperativa. Como? Vivendo a paz com todos os irmãos e buscando a santificação. A ideia aqui de buscar a santificação para ver a Deus é literalmente um atentado diligente de uma vida que está perante Deus para expressar a imagem do seu Filho em nosso viver. Meus irmãos, neste mundo que nós vivemos, nós temos muitos desafios. Nós passamos por muitas lutas. Nós somos afligidos por toda sorte de tribulações da nossa vida. Nós ficamos preocupados, nós temos medo, nós alimentamos falsas expectativas da realidade da vida. Nós confiamos em coisas humanas, em coisas do nosso próprio coração. Nós imaginamos que nós podemos ter bênçãos e alegrias desassociadas da realidade da vida cristã. Mas o autor aos Hebreus está querendo nos ajudar a pensar que a nossa vida, a vida que vale a pena viver, a vida que somos desafiados a viver, é uma vida que ela busca a santificação em todas as esferas e ela se descreve em paz, em unidade com todos os santos. E para isso o autor dá 3 razões. Primeiro argumento que o autor vai utilizar aqui é o problema da raiz de amargura que nós temos aí no versículo de número 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. A ideia aqui de amargura não é simplesmente uma ideia de um ressentimento em que uma pessoa tem com outra pessoa. O contexto da carta está nos ajudando a compreender que isso daqui é algo que está muito elaborado dentro de uma perspectiva de idolatria do coração. Há uma referência direta aqui nessa passagem, em Deuteronômio 29, 18, em que o autor, lá em Deuteronômio 29, 18, está dizendo: a idolatria contamina toda a comunidade, criando a amargura, fazendo se afastar do Deus vivo. E nós precisamos estar atentos aqui, diligentes, como servos do Senhor, para que nós não caiamos neste perigo. Um membro dentro da nossa comunidade pode estar participando conosco de todas as nossas atividades, celebrando conosco todas as nossas grandes celebrações, mas ainda assim estar vivendo longe da graça de Deus. A corrida da vida cristã ela é um desafio e muitos de nós estamos abandonando essa corrida, nessa grande maratona que é a nossa jornada cristã, e ficando pelo caminho. E poucas pessoas estão prestando atenção, porque nós tivemos um bom início, uma boa explosão, mas nós não tivemos a resiliência necessária para continuar. O autor está trabalhando essa questão. Vigiem, meus irmãos, com isso. Olhem para a vida cristã de vocês. Olhem para o que Cristo fez. Cuidem do coração de vocês por causa da nova aliança. E permaneçam firmes, servindo ao Senhor e se afastando, tendo cuidado para que não haja nenhuma raiz de amargura no meio de vocês. Segundo aspecto que o texto vai nos mostrar sobre o perigo de poder cair pelo caminho, ficar pelo caminho, além da raiz de amargura, como nós podemos seguir em santificação e a paz com todos os irmãos, um segundo perigo que o autor vai utilizar é justamente o perigo da falta da graça de Deus na nossa vida. Nós, cristãos, nós temos um assédio muito grande de
viver uma vida desassociada da graça do Evangelho. Muitas vezes nós achamos que a vida cristã ela é constituída pela força do nosso braço, pelo que nós fazemos. Nós somos peritos, nós talvez herdamos isso, talvez de um catolicismo mais estrutural, de fazer boas obras, e é isso que importa, é isso que nos dá roupagem cristã. Nós devemos agir, nós devemos responder, nós devemos fazer coisas para que as pessoas elas fiquem impressionadas conosco e vejam um cristianismo de uma roupagem, um cristianismo que verdadeiramente não moldou o nosso coração. E o autor está levantando uma questão aqui muito pertinente. Ele diz no verso de número 16, cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú. O exemplo que ele está dando aqui é um exemplo que vem diretamente do Antigo Testamento, e nós sabemos muito bem a história de Esaú, que é uma história que quer mostrar para nós, à luz do seu contexto imediato, que Esaú foi um homem centrado simplesmente nas suas necessidades e viveu uma vida altamente superficial a ponto de vender um direito que era extremamente como um presente de Deus, da graça de Deus, pelo fato de ser o primeiro filho, por um prato de comida. A advertência em que o autor aos Hebreus está dizendo aqui para nós é: há muitas pessoas que lhe faltam a graça de Deus. Elas vivem, elas pertencem ao povo de Deus, mas elas estão abertas a vender e negociar todos os valores possíveis, bíblicos, por causa de seus interesses pessoais, demonstrando desprezo pelas coisas santas do Senhor e vivendo uma vida altamente desconectada da graça, do Evangelho da Graça. O autor aos Hebreus está fazendo duas grandes repreensões para nós. Cuidem da idolatria e da raiz de amargura, o que faz com que vocês se afastem da presença do Deus vivo. Combata isso perseguindo intensamente a santificação, porque sem ela vocês não podem ver a Deus. E vivam em paz com todos os homens. Não caiam no erro de Esaú, que negociou o melhor presente que ele poderia ter, a maior bênção que ele poderia ter, a bênção de ser o primeiro filho e toda a regalia e os direitos que isso estava embutido, porque ele teve fome e simplesmente quis comer um prato de lentilhas. É uma exortação impressionante para nós, porque nós verdadeiramente vivemos em um mundo em que o nosso coração, áreas das nossas vidas, nós acabamos negociando por questões de prazeres imediatos como Esaú, ou nós acabamos se afeiçoando por questões de coisas e de pensamentos idólatras, de coisas que nós verdadeiramente colocamos à frente do Senhor. O que é a idolatria, senão tudo aquilo que preenche o nosso coração e toma a frente do nosso coração, do lugar que deveria ser de Deus. O autor aos Hebreus quer que a gente perceba que uma comunidade resgatada por Cristo persegue a paz e a santidade. São as marcas que nós cultivamos, são as marcas que a nova aliança traz para nossas vidas. São as marcas que nos faz ser o povo eleito do Senhor. As marcas que nós expressamos porque Cristo, com o seu sangue, nos comprou e nos redimiu. A paz e a santificação. Hoje, no Brasil, nós estamos falando da maior geração de desigrejados que já se ocorreu na história. Se estima 50 milhões de evangélicos no Brasil e 14 milhões destes, segundo o censo do IBGE, que é um censo secular do governo federal, não estão frequentando a igreja. E a razão pela qual eles têm apontado isso é decepção com a igreja. Decepção com os santos. Tudo bem, isso pode ser uma pequena parte da realidade. Mas nós que lidamos com o povo de Deus e sabemos exatamente o que está acontecendo, sabemos que a idolatria e a falta de santificação tem sido uma causa constante no nosso mundo que tem afastado pessoas da presença do Deus vivo e do convívio com os santos. A maioria dos nossos problemas são problemas por causa dos nossos interesses pessoais.
E o escritor aos Hebreus quer que a gente perceba isso. Uma comunidade resgatada que vive na nova aliança. Ela é uma comunidade que ela trata os seus conflitos e está em constante vigilância e amor firme para que a glória de Cristo seja demonstrada. Então, as implicações de abertura da nossa exposição, do nosso texto, é a seguinte: a firme perseverança na corrida da vida cristã envolve paz com os nossos irmãos e santificação diante do nosso Deus. Mas, pastor, isso não é uma imposição do que nós devemos fazer e o Evangelho não quer mostrar o que Cristo fez por nós? Sim. É por isso que essa exortação ela se encontra depois do fundamento da nova aliança. Se você voltar à sua Bíblia, lá no capítulo 10, 2 páginas, 3 páginas talvez, da sua Bíblia, lá no capítulo 10, você vai ver exatamente o que o escritor aos Hebreus está fundamentando aqui para nós. Ele não quer simplesmente que nós tenhamos uma impressão moralista das coisas, de o que eu preciso fazer, mas ele está literalmente lidando com essa realidade porque ele já trabalhou o conceito do que Cristo fez por nós. Então, capítulo 10, verso de número 16, o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde a remissão de pecados não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. O autor quer que a gente perceba o valor da nova aliança, em que Cristo já tomou as dores do pecado e a ira de Deus que outrora repousava sobre aqueles que estavam sem Cristo. Agora já não há mais essa realidade. E nós temos um grande privilégio de ter a palavra do Senhor sobre o nosso coração e sobre a nossa mente, moldando a nossa vida. E Cristo, como sumo sacerdote. Veja os versos seguintes, verso 19 de Hebreus 10. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia por causa dessa realidade para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, e tendo, verso 21, sobre a casa de Deus um sumo sacerdote, um grande sacerdote, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos a firme confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Portanto, o argumento do capítulo 12 é um argumento razoavelmente sólido para a nossa realidade. Se já estão em Cristo, se a palavra de Deus habita no coração de vocês, se a palavra de Deus moldou a mente de vocês, se Cristo é o sumo sacerdote da qual abriu vivo e novo caminho pelo qual nós podemos nos aproximar, então busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor e vivam em paz com seus irmãos. Esse é o argumento de Hebreus 12, fundamentado na sólida e consistente nova aliança que nós temos em Cristo Jesus por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Os versos seguintes, 18 a 24, estabelecem um novo padrão e agora o autor quer que a gente perceba a glória, contemple a glória da chegada, então, até Cristo. Já não é uma coisa que nós não estamos mais sem apalpar, sem conhecer, sem segurar. Agora é algo totalmente real na vida cristã. Versos de número 18 a 24, o autor diz: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som das palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que era lhe ordenado. Até um animal, se tocasse um monte, seria apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão,
que fala melhor do que o sangue de Abel. O que o autor aos Hebreus faz aqui, então, nesse texto? Ele faz uma descrição de Êxodo 19 e 20, sobre a questão do fogo, das trevas e do grande tormenta que ocorreu ali sobre a congregação de Israel, quando Deus estava falando com Moisés. E o escritor aos Hebreus, ele mostra o cenário de uma forma tão contundente, a glória de Deus, a presença do Senhor, de forma tão real, que se um animal chegasse perto daquele monte, ele morreria. As pessoas estavam dizendo, nós não queremos mais que Deus fale conosco. E não é porque eles não queriam ouvir a voz de Deus, mas é porque eles sabiam que estavam diante de um Deus extremamente santo e que se eles continuassem ouvindo Deus, mediando a sua palavra, sem Moisés, diretamente ao povo, o povo morreria. Eles ficariam sem vida. Deus é santo, nós somos pecadores. Na verdade, o escritor aos Hebreus está dizendo que o espetáculo foi tão horrível que o próprio Moisés, aquele a quem Deus falava face a face, ficou horrorizado. O próprio Moisés diz, eu estou trêmulo. Isso nós vamos ver lá em Deuteronômio, quando o contexto em que a passagem está relacionando, Deuteronômio capítulo de número 9. Moisés tremeu. Sinai está representando, então, distância, medo, fogo, trevas, terremoto, impossibilidade de aproximação. Nós não tínhamos como nos aproximar de Deus. O fundamento pelo qual a santidade deve ser perseguida em nossas vidas e a paz com os nossos irmãos não é por causa dos nossos méritos ou por causa de uma simples convivência, mas é porque nós estávamos impossibilitados de se aproximar de Deus. Mas agora, de forma maravilhosa, o autor, então, aqui, ele estabelece um contraste para nos mostrar aonde nós estamos. Versículo de número 22. Mas agora, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos, vocês chegaram à Assembleia Festiva. O contraste aqui, por causa da nova aliança, é que nós já participamos liturgicamente da realidade celestial. A minha e a sua vida perante Deus é uma vida que está mostrando, por causa de Cristo Jesus, que nós já participamos da realidade celestial. Não precisamos mais ter medo. A Sião é uma bênção da nova aliança possibilitada pela obra sacerdotal de Cristo. E isso é atribuído àqueles que o confessaram como Senhor e Salvador. Meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, em um belo dia, nós estaremos perante Deus, o juiz de toda a terra. Aqueles que o confessaram, certamente o encontrarão nessa Sião celestial. Nas assembleias dos salvos, dos santos, diante das testemunhas dos anjos de Deus, glorificando ao Senhor por causa do sacerdócio e da mediação que Cristo fez. Mas haverá aqueles que rejeitaram a Cristo e não quiseram parte com a sua obra. E esses encontrarão Deus certamente no Monte Sinai. Um lugar terrível, um lugar de medo, um lugar de muito terror. E aqui é uma implicação diretamente para nós. A aliança mosaica, ela estava caracterizada pela distância e pelo terror judicial que ela aplicava. Era uma aliança retributiva. Você pecou, deve morrer. A alma que pecar, morrerá. Mas veja, na aliança em Cristo, nós estamos participando de um grande culto celestial, em que Cristo nos concede perdão. Por isso podemos ter paz com os nossos irmãos. E isso é o combustível necessário, a explosão necessária que nos dará resiliência nessa caminhada cristã para continuar perseguindo a santificação em todos os aspectos da nossa vida. Deus nos chama à santidade e à novidade de vida por causa do poder que a nova aliança tem em Cristo Jesus de moldar a nossa vida, a nossa jornada. Hebreus está nos lembrando que estar em Cristo é participar desse grande culto celestial. Estar em Cristo faz com que a nossa adoração seja verdadeira perante um Deus que é fogo consumidor. Não do nosso interesse, do nosso jeito, da nossa forma,
ou da maneira como nós entendemos que as coisas devem ser, mas da forma como Deus se apresenta ao seu povo. Então, nós queremos pensar aqui como a comunidade cristã pode ser encorajada nessa grande jornada, nessa grande caminhada que ela tem pela vida, pela frente, até o Senhor chamar cada um de nós ou buscar todo o seu povo de uma forma geral. A nossa adoração cristocêntrica, ela é possível, ela é real, porque nós nos aproximamos do Deus vivo. Vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos. Vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança. Que privilégio nós temos em Cristo. Que privilégio nós temos em Cristo. Nós ainda não estamos lá, olhando humanamente pela ótica das nossas lentes. Mas de fato e de direito nós já temos essa celestial, essa Jerusalém celestial. Nós já participamos dessa realidade. Nós já estamos inseridos na Assembleia dos Santos. Nós já estamos diante do Deus vivo. Nós temos o sangue da nova aliança sobre a nossa vida. E se você ainda não tem essa realidade, esse texto de Hebreus está convidando você a considerar isso. E se você já tem essa realidade, acredito que todos nós, a maioria pelo menos, deve compreender isso. Então nós devemos ter uma celebração, viver uma vida santa, em paz com os nossos irmãos. Os versos finais, então, da nossa passagem, 25 a 29, faz um último convite. E o convite lógico aqui é a vida de adoração comunitária. Se nós somos impelidos a viver uma vida santa, em paz com nossos irmãos, porque nós chegamos a Jerusalém celestial, porque nós estamos já mediados por meio de Cristo com o próprio Deus e com todos os santos, então, o que sobra para nós nessa vida, senão uma vida de adoração contínua, uma vida em que nós estamos diante de Deus, uma vida em que nós podemos expressar a nossa espiritualidade de forma viva e de forma vibrante. Os versos finais, então, da nossa passagem, 25 a 29, vai estabelecer essa realidade para nós. Diz assim o nosso texto, versos 25 a 29. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo, mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O autor aos Hebreus, ele conclui seu argumento aqui, nesses versos finais, dizendo o seguinte, olha, o problema não é falta de revelação. Deus continua falando. Fiquem atentos, tomem cuidado com aquele que está falando. Pois, se aqueles do passado que ouviram a Deus e se recusaram a obedecer foram por eles julgados e disciplinados, quanto mais nós agora nessa revelação plena. Hebreus começa mostrando essa realidade. O capítulo 1, o autor vai nos lembrar exatamente desse ponto. Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras no passado, mas agora continua falando por meio de seu Filho, a quem constitui herdeiro sobre todas as coisas. O Filho, a imagem, o esplendor da glória de Deus é aquele que continua falando. E o escritor volta ao seu argumento, então, para esse apelo final. Vivam em paz, busquem a santificação. A razão para isso é porque vocês já chegaram no monte de Sião, um monte onde a glória de Deus, a Assembleia dos Justos, se reúnem. E então, se essa é a condição, tenham cuidado.
não se recusem a ouvir aquele que fala. Porque não houve escapatória para aqueles que outrora ouviram a sua voz, mas rejeitaram e viveram a vida da maneira como eles quiseram viver. Se houve uma dura sentença para eles, imagine para nós. E a razão pela qual o argumento do autor vai concluir para essa realidade está justamente no verso de número 27, quando ele cita Ageu, capítulo de número 2. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. O autor diz, mais uma vez, Deus irá abalar essa terra. Ele já abalou com juízo, e mais uma vez, ele irá abalar para tirar as coisas que nós vemos e estabelecer as coisas que não podem ser destruídas. O autor aos Hebreus está finalizando o seu argumento dizendo, irmãos, haverá um dia de juízo. Haverá um dia de juízo. E nós precisamos viver uma vida atenta a essa realidade. Seguindo a paz com todos, buscando a santificação, porque a nossa realidade já é a realidade da Assembleia dos Salvos. E prestem atenção a isso. Muitos de nós queremos ser como o Usain Bolt. Muitos de nós queremos correr e mostrar que somos capazes de deixar os nossos adversários para trás. Mas no final da conta, tudo isso é palha. O que valerá é a resiliência de o quanto nós perseveramos. Talvez Eudite não tenha a explosão que o Usain Bolt tem, e certamente nem é necessário para isso. Ele consegue começar uma maratona, 42 quilômetros, e imprimir um ritmo sequencial, unificado, do começo ao fim, e vencer os seus oponentes. É isso que o autor aos Hebreus está querendo que nós percebamos. Veja, meus irmãos, o cuidado, Deus ainda abalará essa terra. E as palavras, ora, mais uma vez, significa a remoção dessas coisas abaladas, desse mundo transitório, para estabelecer as coisas permanentes, as coisas que não podem ser abaladas. Meus irmãos, esse dia está breve. Nós somos convocados nesses versos finais a ter uma vida reverente de adoração ao Senhor, uma vida perante Deus, porque nós temos Cristo Jesus como nosso Senhor. E o que nós precisamos ter de certeza é que esse tempo está prestes. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser que nós não vejamos, os nossos filhos vejam, não sabemos. Mas nós precisamos viver em constante vigilância diante do Senhor, que nos convida a ter um culto reverente. E a razão está nos versos 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, esse reino que já não pode mais ser tirado, que não sofre alterações por causa dos governos, dos governantes, dos políticos, das circunstâncias globais. Não, ele é um reino inabalável. Retenhamos a graça a qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Tivemos um privilégio nessa manhã maravilhoso de ceiar, de celebrar a ceia do Senhor. A lembrança do que Cristo fez por nós, de como Ele nos salvou, de como Ele nos livrou. A mediação de Jesus, esse sangue da nova aliança que estabelece as coisas infinitamente superiores, é a razão pela qual nós estamos aqui. Volte o seu olhar mais uma vez para o verso 3 do capítulo 12. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele nos salvou para que a nossa confiança no Evangelho fosse renovada diariamente. Nós, apesar das muitas circunstâncias que afligem a nossa alma, não estejamos cansados e muito menos desanimados. Há muitas referências bíblicas que nos lembram dessa verdade. Nós não somos daqueles que desanimam, daqueles que voltam atrás. Portanto, meus irmãos, tendo nós a firme esperança, Paulo dizendo aos Coríntios, capítulo 4, não sejamos impelidos a pensar que as muitas tribulações da vida estão nos esmagando. Elas acontecem para que nós aprendamos a confiar no Senhor
depender dele, viver com ele. O autor, em Hebreus 12, está literalmente trabalhando conosco a realidade de que em Cristo estamos recebendo esse reino inabalável e a nossa única resposta deve ser a adoração reverente, marcada pela busca da santidade e pela escuta atenta de sua voz que continua falando. E toda a nossa vida cristã passa diante desse prisma a qual nós precisamos nos lembrar que sem Cristo nós não conseguiremos viver uma vida de santificação contínua perante esse Deus que é fogo consumidor. E isso se reverbera, meus irmãos, nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa adoração comunitária, na nossa celebração pelo que Cristo fez por nós na nova aliança. A santificação, então eu quero que você pense nessas aplicações. A santificação é uma evidência cristã pela qual nós podemos viver uma vida perante esse Deus que é fogo consumidor. Essa santificação ela é possível porque nós já fazemos parte da nova aliança, nós já estamos em Cristo. Não é algo que nós precisamos construir com a nossa mão. Não é algo que nós buscamos com os nossos métodos. Não, é o que Cristo fez por nós. Vocês chegaram a Jesus, o mediador dessa nova aliança. Então nós precisamos nos atentar a essa realidade. Não viver uma vida de barganha e satisfação pessoal, como Esaú viveu, que rejeitou a bênção da primogenitura por um conforto terreno. Não, mas continuamos firmes e fortes, correndo essa maratona como um culto público demonstrado perante Deus, que Cristo é o Senhor da nossa vida, que Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito. Ao ser mediado por Cristo nessa grande Assembleia de Santos, nós podemos desfrutar dessas bênçãos por causa do poder do seu sangue. E é o que nós fizemos nessa manhã, lembrando dessa verdade tão maravilhosa. Meus irmãos, o mundo está passando. Ele vai passar. O Senhor nos disse isso na sua palavra. O mundo, ele deixará de existir logo em breve. Todo o conforto desse mundo, todas as bênçãos e alegrias que nós podemos desfrutar desse mundo, um dia passará. É bom que nós desfrutemos aquilo que nos é permitido, com pensamento e resiliência cristã. Não há problema desfrutar das bênçãos que o Senhor concede nesse mundo. Mas isso passará. O que não passará é aqueles que fazem a vontade do nosso Pai, porque vivem de acordo com a sua palavra. O nosso Deus é um fogo consumidor. E só é possível viver diante desse fogo quando nós temos o sacrifício de Cristo mediando a nossa vida. Buscamos a santificação, vivemos em paz com todos, porque Cristo é o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã tão proveitosa de cantar, orar e agora, Deus, ouvir a Tua palavra em Hebreus capítulo 12. A verdade pela qual nós vivemos uma vida cristã adequada, em busca de santificação contínua, em paz com os nossos irmãos, mediada pela a nova aliança em Cristo Jesus, o que nos possibilita também prestar cultos ao Senhor, que é um fogo consumidor, Pai. Que a glória de Cristo seja exaltada sobre essa realidade da nossa vida e que nós prossigamos, ó Deus, nessa jornada cristã para a glória do Seu nome. Oro pelos meus irmãos aqui na Igreja Batista da Ramada, para que eles tenham resiliência, perseverança e permaneçam diante do Senhor, para a glória somente Tua em Cristo Jesus. Amém.